Olá, meus caros amigos, aqui quem fala Lucas Alves, começando mais um Papo SacroCast. E, junto de mim, está aqui meu amigo João Lucas. Lucas, por favor, se apresente. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu sou o Lucas Serrano. E temos a honra de receber de novo aqui o nosso reverendo, nosso de fato, reverendo Jordano. Jordano, por favor, se apresente. Obrigado, gente, por estar aqui com vocês. Para mim é satisfação. E é isso aí. Esse é o meu nome e estou aqui com vocês para a gente conversar mais uma vez sobre assuntos interessantes. Isso aí. E hoje o tema, Lucas, você quer apresentar o tema antes? Rapaz, é um tema que não é tão. Acho que, se não me engano, o Reverendo Jordano até tem um vídeo no canal dele que são sobre os deuterocanônicos, ou como alguns chamam, os apócrifos, não é mesmo? Isso. É bacana a gente até conversar sobre o que é deuterocanônico, apócrifo, né? Que diferença é essa aí? Seria bom até começar por isso, porque eu já vi muita gente falar, o livro que está, como se fosse um livro, Tobias não é apócrifo, é deuterocanônico, não é assim, tem a distinção. Então, acho que a gente poderia começar com isso. Qual seria a diferença entre apócrifo e deuterocanônico? Então, essa é uma distinção que é uma distinção mais moderna, tá? É importante dizer. Se você voltasse, sei lá, 1.000 anos ou 1.500 anos e perguntasse às pessoas qual é a diferença de apócrifo e deuterocanônico, ninguém saberia porque não conheceriam a expressão deuterocanônico, tá? Então, essa é uma distinção moderna. Eu acho que é uma distinção útil porque ela ajuda a entender o processo de formação da Bíblia um pouco, né? Um pedaço desse processo. Então, nós chamamos de apócrifos, originalmente, os livros a respeito dos quais não se sabe a autoria, tá? Então, são livros cuja autoria é desconhecida. Não apenas não sabemos o nome, mas não sabemos a procedência. É importante dizer isso por quê? Porque existem livros que estão no cânon, como Hebreus, que nós não podemos afirmar o nome do autor, mas nós sabemos a procedência. Ou seja, dentro da tradição cristã existe a afirmação de que esses livros são, de que esse livro em particular, né, Hebreus, é um livro inspirado. Então ele tem uma procedência inspirada, mesmo que nós não saibamos aí o nome do autor. Então, originalmente, apócrifo seria isso, é um livro secreto, tá? Uma maneira de traduzir a palavra apócrifo é essa, é secreto, né? O apócrifo é um livro que não é usado pela igreja, mas usado apenas por alguns grupos de pessoas. Então, os livros apócrifos, originalmente, a expressão se refere a isso. Agora, com o tempo, o nome apócrifo ele é ampliado, tá? Então, nós passamos a usar o nome de apócrifo também para livros que não eram livros ocultos, não eram livros secretos, mas apenas não eram livros considerados inspirados, tá? Ou pelo menos não eram universalmente usados pelos cristãos. Então, existem livros assim. Então, dentro dessa categoria de apócrifos, um grande grupo é o dos livros considerados pseudepígrafos, ou seja, livros que atribuem a sua autoria a um determinado autor, mas é impossível que aquele seja realmente o autor, porque o livro mostra características de uma época posterior. Então, existem livros como, por exemplo, né, os evangelhos gnósticos, eles são, na sua grande maioria, pseudepígrafos, ou seja, eles atribuem a autoria a um determinado ser humano, a um apóstolo, por exemplo. Então, você tem o evangelho de Filipe, o evangelho de Judas, o evangelho de Maria, o evangelho de Tomé, enfim, esses personagens que de fato existiram, foram discípulos de Jesus ou pessoas próximas a ele. E então esses evangelhos atribuem a autoria a essas pessoas. Mas, assim, a datação dos livros é posterior. Então, alguns desses livros foram escritos 150, 200 anos, às vezes 300 anos ou mais, depois que aquela pessoa já tinha morrido. Então, não pode ter sido, né, escrito por aquela pessoa. Então, esses livros nós chamamos de pseudepígrafos. Mas a categoria mais ampla é a dos livros apócrifos. Nem todo livro apócrifo atribui uma autoria assim, mas é comum, né? É frequente. Então, os livros apócrifos, eles são livros que
desde o princípio, não foram universalmente usados pelos cristãos, e por conta disso, eles não têm essa chancela de inspiração por parte da tradição cristã. Então, uma categoria diferente é a dos livros deuterocanônicos. Essa categoria diferente surge com o tempo, tá? É uma distinção moderna. Essa nomenclatura, como deuterocanônicos, é uma distinção moderna. Então, quando existe a reforma protestante, você tem alguns livros ali a respeito dos quais houve questionamento, houve dúvidas ao longo dos séculos, e esses livros, nas várias Bíblias protestantes, às vezes são colocados numa seção à parte, num apêndice, e eles recebem ali o nome de apócrifos. Mas, naturalmente, tem uma diferença aí em relação a outros apócrifos, porque eles são uma lista seleta, tá? Não existia um outro nome, não existia o nome de pseudo epígrafos, ou não havia, por exemplo, o nome de deuterocanônicos, então usou-se esse nome, né? Usou-se essa expressão. Eles foram considerados apócrifos, mas é uma lista selecionada de livros. Então, essa lista às vezes varia um pouco. Então, por exemplo, no catolicismo, você tem 7 livros que são considerados deuterocanônicos. Esses 7 livros, eles fazem parte da lista de apócrifos da Bíblia King James, a Bíblia anglicana, né? Então, mas os apócrifos da Bíblia King James não são apenas esses. Existem outros 3 livros que fazem parte, né? Que são os livros de Esdras, os livros proféticos de Esdras, não o livro canônico, né, mas os livros proféticos de Esdras, e a oração de Manassés. Então, são livros que estão ali e que, em vários momentos na Idade Média, foram compartilhados em conjunto da Bíblia. Uma informação importante, relevante, que, assim, para uma pessoa moderna, pode parecer estranho, mas é algo que foi muito comum, muito costumeiro ao longo dos séculos, é que no momento que você adquiria uma Bíblia na antiguidade, frequentemente você não adquiria apenas a Bíblia. Era muito difícil, digamos assim, a aquisição de livros era complicada, né? Então, os livros na antiguidade eles eram caros, eram raros, e não eram todas as pessoas que sabiam ler. Então, no momento que você comprava uma Bíblia, em geral você não comprava só a Bíblia. Naquele códice, você adquiria junto outros livros que iam em conjunto com a Bíblia. Então, temos até hoje preservados alguns exemplares da antiguidade da Bíblia, em que você encontra, junto dos livros canônicos, você encontra a primeira epístola de Clemente, a de Daquê, né? Vários outros livros que são ali agregados. E isso é importante porque isso diz respeito, né? Isso é um resultado de uma maneira patrística de ver a Bíblia, e essa maneira patrística de ver a Bíblia inclui, nesse processo de ler a Bíblia, uma tradição. Então, o que se queria, em parte, né, com isso, era a compreensão de que a Bíblia ela não é lida sozinha, ela é lida como parte de uma tradição cristã. Então, somente da parte do momento em que você começa a ter um processo de impressão da Bíblia, né, ali com Gutenberg, e depois com os conflitos em torno da Reforma Protestante, é que a gente começa a ter uma Bíblia pura, né? Então, durante grande parte da história, as pessoas estiveram acostumadas a isso. Então, a Vulgata Latina, por exemplo, que em geral as pessoas imaginam que a Vulgata Latina é uma coisa muito, muito uniformizada, muito padronizada, mas frequentemente a Vulgata Latina ela era compartilhada com esses livros de Esdras que eu mencionei, que o próprio catolicismo não considera canônicos, mas eles vinham ali junto, né, daquele códice, naquele volume. Então, isso era um costume, né, na antiguidade e durante a Idade Média, de que a Bíblia ela não estivesse sozinha, mas ela fosse acompanhada de outros livros. Então, na falta de um nome melhor, foi dado esse nome de apócrifos ali naquele momento da edição da Bíblia King James. Isso acontece também na Bíblia de Lutero, né? Então, existe essa seção de livros que acompanham ali a Bíblia. Então, eles acompanham ali a Bíblia porque se percebe a importância neles e porque eles eram usados na igreja. Então, falando do caso da King James, por exemplo, isso vale também para a Bíblia de Lutero, embora eu seja menos informado para falar sobre isso, mas no caso da King James, você lê, por exemplo, né, os livros de homilias da Igreja Anglicana, ou livros, ou homilias escritas por
clérigos, teólogos anglicanos, você vê que frequentemente eles citam esses livros dentro da pregação litúrgica. E esses livros também, eventualmente, eram lidos como parte das leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no caso, no Antigo Testamento, né, como parte das leituras do Antigo Testamento, nas celebrações anglicanas. Então, por conta disso, percebe-se que esses livros, eles não podem ser deixados para trás, né? Eles têm ali uma importância. Então, basicamente é isso. Apócrifo é uma categoria mais ampla e pseudepígrafo é uma pequena categoria, né? Na realidade, consideravelmente grande, dos apócrifos, que tem uma autoria que nós sabemos que não é correta, e uma autoria atribuída, né? Que nós sabemos que não é correta, e também existem os deuterocanônicos, que são essa categoria mais moderna, que o que é que a gente quer dizer com deuterocanônico? Deutero é segundo, né? Então, um livro deuterocanônico, ele seria como um livro de um segundo cânon, ou livros posteriormente agregados ao cânon, digamos assim. Então, eles têm essa importância. Desde muito tempo, né, de muitos séculos, é que existe um questionamento sobre a canonicidade deles. Santo Agostinho fala sobre esse questionamento, embora Santo Agostinho fosse favorável à inclusão desses deuterocanônicos no cânon plenamente, mas ele fala, ele menciona essa divergência no livro sobre a doutrina cristã, ele menciona que havia divergências entre as dioceses a respeito da canonicidade desses livros, e outras partes da igreja, como São Jerônimo, Santo Atanásio, falam também, né, a esse respeito e opinam sobre isso. Então, esse é um nome interessante, eu gosto desse nome deuterocanônicos, mas eu acho que a gente precisaria de um nome mais neutro para isso. Apócrifo nem sempre é um nome positivo. Geralmente, quando a gente fala apócrifo, as pessoas imaginam algo como um livro mentiroso, um livro falso, né? Um livro demoníaco, alguma coisa assim, mas alguma coisa gnóstica. Porque, na realidade, a maior parte dos escritos apócrifos que ficaram famosos é assim, né? Os apócrifos mais famosos, talvez, são os apócrifos gnósticos. Então, faz sentido que as pessoas tenham um pouco de medo, né? Agora, às vezes até esse medo em relação ao gnosticismo é irracional. As pessoas precisam estudar esse assunto de maneira mais atenciosa, com menos medo, né? Fazendo só uma ponta, e vamos fazer uma série também sobre as heresias da história da igreja, e vai ter gnosticismo. Então, vamos contribuir para esse conhecimento também, para a gente conhecer os inimigos da nossa fé, os inimigos históricos, e perder esse medo. O senhor citou o que aconteceu na época da Reforma, com Lutero e os outros tradutores da Bíblia, da ala protestante. Qual é a defesa deles para não incluir, para dar essa nomenclatura de deuterocanônico para esses livros? Existe alguma, por exemplo, Thomas Cranmer, porque ele dizia que não, a gente lê nos 19 artigos de fé que não se pode tirar doutrinas dos livros deuterocanônicos, porque eles já foram duvidados durante a igreja. Seria mais ou menos por aí, mais coisa. E dentro da tradição anglicana, a gente usa os apócrifos, né, deuterocanônicos, em alguns momentos, se eu não me engano. Você pode elucidar mais? Sobre isso, veja só, a Reforma Protestante traz um tipo de questionamento a respeito dos fundamentos da nossa doutrina. Antes desse momento histórico, as pessoas tinham consciência, obviamente, de que a Escritura é fonte da nossa doutrina, mas quando surge a Reforma Protestante, surge um questionamento mais radical, que é de como conectar cada doutrina a um texto da Bíblia. Então, essa preocupação não aparece em todos os ramos do protestantismo da mesma maneira, mas ela aparece ali, é um questionamento que há com o protestantismo. Então, os 39 artigos de religião, no momento que eles explicam a Escritura, eles nos dizem que essa Escritura ela deve ser composta daqueles livros a respeito dos quais não houve questionamento na igreja. E aí é que a gente tem que abrir um parênteses, que historicamente a gente precisa entender isso da maneira mais correta. Porque mesmo os livros que nós consideramos canônicos hoje, a respeito de alguns deles, houve questionamento, tá? É importante se dizer isso. Houve questionamento a respeito de alguns livros do Novo Testamento e houve questionamento a respeito de alguns poucos livros do Antigo Testamento também. Então,
Um caso mais famoso, né, é o caso do livro do Apocalipse. Então, houve questionamento a respeito da canonicidade do livro do Apocalipse. Existem tradições cristãs que até hoje não reconhecem plenamente a canonicidade do Apocalipse. Não quer dizer que eles são contra a canonicidade, mas não reconhecem positivamente essa canonicidade. Existem certos setores da igreja ortodoxa que não reconhecem plenamente essa canonicidade, tá? Não estou dizendo que eles são contra, mas existem lugares que não reconhecem plenamente. Então, a esse respeito, é importante dizer que houve questionamento sobre os livros que nós consideramos canônicos, mas a gente interpreta isso no sentido de, a partir do momento em que a tradição se fixou, né, dentro da igreja anglicana não houve esse questionamento. Então, é nesse sentido. Já outros livros, ao longo da história, houve algum tipo de questionamento. Isso aconteceu com alguns pais da igreja que eu mencionei aqui, e, em particular, os 39 artigos mencionam a posição de dois pais da igreja, que são São Jerônimo e Santo Atanásio. Os dois, eles questionam de várias maneiras a canonicidade plena desses livros. Existem apologistas por aí que dizem que não, que depois eles mudaram de ideia, ou dizem qualquer besteira do tipo, não, mas eles consideravam eles como parte da escritura, sim, e nós consideramos também, né? A questão não é se eles são parte da escritura, mas sim se eles têm a mesma canonicidade. Então, vários desses pais da igreja, eles trazem esse questionamento. E não foi só durante esse período mais antigo da patrística, mas durante a Idade Média continuou havendo algum tipo de questionamento. São João Damasceno, por exemplo, ele apresenta parte desse tipo de questionamento. Então, quando a Reforma Protestante, voltando aqui ao começo da pergunta, surge esse questionamento, né, da doutrina, e os 39 artigos tomam a posição de que, se existem livros a respeito dos quais não há questionamento, o mais sábio é pautar neles a nossa doutrina. Se existem outros livros a respeito dos quais houve questionamento, é menos sábio nos pautarmos nesses livros. Mas como esses livros são parte da tradição cristã, a gente não pode simplesmente pegar esse livro e jogar no lixo. Eles têm uma importância muito grande. E o argumento principal que é usado no 39 artigos, existem outros argumentos, mas o que é usado nos 39 artigos é o de que esses livros eles são úteis, eles trazem exemplos de vida, eles trazem exemplos de sabedoria. A esse respeito, quando os 39 artigos tomam essa posição, existe uma coisa implícita aí muito, muito importante que as pessoas não notam quando leem isso apressadamente. Se a igreja anglicana reconhece que esses livros são úteis e devem ser lidos, e a igreja os lê, e eles devem ser pregados, isso significa que a igreja anglicana não reconhece neles heresia, tá? Então, esses livros considerados deuterocanônicos, a igreja anglicana não vê neles heresia, que é diferente do posicionamento que é tomado por outros grupos protestantes. Não todos, mas por alguns outros grupos protestantes, que reconhecem heresias nesses livros. Então, esses livros eles não contêm heresias. O questionamento se fica é se tudo ali é correto. Né? Por quê? Existe uma diferença entre o erro e a heresia. Né? Então, nem todo erro é considerado heresia. Então, a esse respeito, o que nós podemos dizer é tudo aquilo que está naqueles livros é saudável nesse sentido. Embora existam erros inofensivos, né, nas posições das pessoas, essas posições podem ser saudáveis. Da mesma maneira, a gente entende esses livros deuterocanônicos. Se eles contiverem algum erro, ainda assim, esses são livros saudáveis. Então, a partir desse momento, você começa a ter duas possibilidades de ler o que os artigos estão dizendo. Você pode ler o que os artigos estão dizendo no sentido de que tudo que está nesse livro é correto, ou de que algumas coisas podem estar incorretas, mas não vão trazer nenhum dano para a igreja, porque vão ser erros inofensivos, digamos assim, e que podem ser percebidos pelas pessoas instruídas. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, tem trechos do livro de Eclesiástico que são considerados racistas pelas pessoas. Então, claro que isso depende da maneira como você está interpretando, mas e o racismo não é uma coisa irrelevante, mas o leitor sábio, o leitor instruído, ele vai ser capaz de peneirar isso, digamos assim. Então,
espera-se que o leitor seja suficientemente instruído para isso. Então, esse tipo de flexibilidade que existe dentro dessa posição anglicana é uma flexibilidade que eu considero bastante relevante e importante. Então, o argumento para essa posição seria o de que esses livros têm uma utilidade, e também uma coisa que a gente pode acrescentar eles foram usados ao longo da tradição cristã, e eles, em alguns elementos, em alguns aspectos, a gente pode dizer que esses livros deuterocanônicos influenciaram livros da Bíblia. Então, em vários momentos, parece que certos trechos do livro de Eclesiástico, do livro de Sabedoria, né, eles parecem ter uma alusão no Novo Testamento. Então, Macabeus também parece ter. Então, são livros que parecem ter alusão. Em nenhum momento eles são citados na Bíblia canônica consensual, digamos assim. Mas eles parecem ter alusões. Agora, claro, né, a maneira como os autores da Bíblia usam os livros, né, que estão diante deles, a gente precisa entender. Os autores da Bíblia, em geral, eles não sabiam que os livros deles iriam para a Bíblia, né? A gente pode abrir exceção para alguns livros aqui, como, por exemplo, o Pentateuco. O Pentateuco, a forma final dele foi pensada para ser o Pentateuco, né? Então, ele foi pensado, o livro Pentateuco foi pensado como um livro sagrado, ok. Mas isso não vale para todos os livros da Bíblia. Alguns livros foram escritos de maneira muito casual para resolver essas questões. A gente pode pensar, por exemplo, em várias cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia que quando ele escrevia, ele estava escrevendo com autoridade, então ele sabia que tinha uma autoridade ali. Mas a gente não tem nenhum indício de que ele sabia que aqueles livros iam ser parte do cânon. Então, quando os autores da Bíblia escreviam, por eles não terem essa consciência do resultado que iria acontecer com os livros deles, eles têm bastante liberdade para citar outros livros que não são canônicos. Então, se você pegar a epístola de Judas, né, a carta de Judas, canônica, né, ela cita, isso é muito famoso, ela cita o primeiro livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né, que é um livro que, embora seja apócrifo, embora seja citado aí, na realidade, existem dezenas de alusões ao livro de Enoque no Novo Testamento, nos Evangelhos, e aqui e ali, no livro do Apocalipse, bastante, e aqui e ali aparecem alusões ao livro de Enoque, mas citação direta, a gente tem essa na Epístola de Judas, e possivelmente, quando Cristo diz, ai de vós os ricos, possivelmente ele está pegando essa expressão do livro de Enoque também. É uma expressão que aparece repetidamente em um determinado trecho do livro de Enoque. Ai de vós os ricos. Aparece várias vezes a mesma expressão. Então, é possível que Cristo tenha pegado dali essa expressão. A gente não tem como dizer, porque ele não diz que está citando um livro, né? Mas é possível. Então, assim, o fato de que haja alusões a um livro na Bíblia não quer dizer que esse livro é considerado inspirado, mas apenas que há uma verdade ali que é importante. Então, os apóstolos eles ainda não tinham essa consciência de cânon que nós temos. Essa consciência é parte de uma evolução, né? No próprio judaísmo da época deles, não havia um cânon fechado. É importante lembrar isso. No judaísmo da época de Cristo não tinha um cânon fechado. Havia entre os judeus divergências sobre quais eram os livros que poderiam ou deveriam ser usados, e usados com que propósito, enfim. Então, você tem vários níveis aí de uso de livros, e nós, digamos assim, que vivemos depois do Apocalipse, nós, às vezes, nos esquecemos de que, durante muito tempo, as pessoas viveram sem ter um cânon fechado. Né? Elas tinham ideia, noção de livros sagrados, de livros inspirados, mas não noção de um cânon fechado. Nós associamos as duas coisas hoje, cânon fechado e livros inspirados, como sendo a mesma coisa, mas tudo tem um processo, né, histórico. Então, a gente não pode lançar isso de volta no Novo Testamento. Eu gostei da ideia de que a gente vive depois do Apocalipse, gostei. De várias maneiras a gente vive depois do Apocalipse. Né? É verdade. Vivemos um mundo pós-apocalíptico, então. Assim? A pós-modernidade pós-apocalíptica, né? É bom lembrar também daquele episódio que houve na Reforma, né, de alguns até atacarem ali a carta de Tiago. Sim. Existem leituras diferentes. Existem leituras diferentes sobre como foi isso, mas uma figura famosa nessa crítica é Lutero, né? Existem pessoas que interpretam isso de maneira mais radical. Lutero realmente era contra esse livro e tal. Outros já dão uma suavizada nesse argumento de Lutero, mas é um exemplo, né?
Então, a carta de Tiago, aqueles livros que geralmente estão perto do final do Novo Testamento, eles não estão ali apenas porque é o lugar mais legal deles estarem. Mas, em parte, o motivo pelo qual esses livros estão perto do final do Novo Testamento é de que houve questionamento sobre a canonicidade deles. Então, 2 Pedro, né, Hebreus, Tiago, aqueles livros que estão ali perto do final, 2 João, 3 João, houve questionamento sobre a canonicidade deles em algum momento. Apocalipse, né, eu já mencionei. Então, esses livros que estão ali mais perto do final, eles também, assim, por isso, em geral, eles são livros que as pessoas conhecem menos. O livro do Apocalipse, claro, ele tem uma fama, né? Assim, ele atrai pelo assunto dele. Mas, em geral, as pessoas conhecem pouco desses livros. E aí eles são chamados, assim, coletivamente, de antilegômena, né? Livros a respeito dos quais alguém falou alguma coisa contra, né? Antilegômena. Então, alguém no passado falou algo contra eles. Não quer dizer que no passado houve um consenso contra esses livros, mas alguém falou contra. Então, é, os cristãos em geral não conhecem tanto esses livros. Os livros que os cristãos conhecem mais são os evangelhos, falando do Novo Testamento, né? Os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. São livros mais conhecidos porque eles estão no cânon há, digamos assim, há mais tempo, e os cristãos refletiram sobre esses livros mais. Enquanto esses outros livros que estão perto do final do Novo Testamento, em geral, são livros mais esquisitos, né? Você lê as cartas de Paulo e você nota ali uma familiaridade com a linguagem da igreja. Mas você lê 1 João, 2 João, 3 João, 2 Pedro, você nota que existe ali uma linguagem esquisita, estranha, né? Diferente daquilo que a gente é acostumado a usar. Então, são livros que os cristãos não absorveram tanto, né? O próprio Evangelho de João, houve um questionamento minoritário, muito minoritário, a respeito da canonicidade dele, e o próprio Evangelho de João, ele também é um livro que os cristãos absorveram muito da cristologia dele, né? Muito daquilo que nós falamos sobre a Trindade vem do Evangelho de João, mas grande parte da linguagem dele a respeito de salvação, etc., acaba sendo esquisita para muitas pessoas. Então, é, se a gente pegar, por exemplo, nós que temos uma concepção elevada da Eucaristia, um dos textos que a gente se baseia é João capítulo 6, mas a própria linguagem que é usada ali em João capítulo 6, mesmo que pareça falar da Eucaristia, é uma linguagem que parece esquisita às vezes. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que basta a Eucaristia e ponto, a pessoa já é salva, sem precisar de mais. Enfim, a própria linguagem ela é estranha. Então, alguns livros do Novo Testamento, eu acho que grande parte do estranhamento que nós temos em relação a eles, às vezes, vem do fato de que foram livros a respeito dos quais houve questionamento em algum momento histórico, e por isso a igreja nunca entrou nesse livro da mesma maneira como entrou nos evangelhos sinóticos e nas cartas de Paulo, por exemplo. Então, isso falando aqui não só do protestantismo, não, tá? A pessoa que está nos ouvindo é importante entender isso aqui, não é só falando do protestantismo, não. Isso afeta o catolicismo também. Só fazendo um paralelo, eu estou lendo a história eclesiástica de Eusébio, e ele menciona isso o tempo todo. Tem uma parte que ele fala do Apocalipse de João, que questionava Sim. quem era o autor, porque em Éfeso tinha o sepulcro, que era de João, também o outro sepulcro, que era do presbítero João. Aí não sabiam se o escritor era o apóstolo ou um presbítero que morava na cidade de Éfeso. Sim. E uma dúvida que eu fiquei, que eu queria aprofundar mais, era que o senhor até já tratou sobre certas doutrinas e práticas que aparecem nos livros deuterocanônicos, como, por exemplo, o senhor falou sobre o racismo, mas eu queria especificar num livro de Tobias. Eu estou usando essa Bíblia aqui, faz um bom tempo que eu comprei, na época que eu gostava muito de apologética. Bíblia apologética com apócrifos da ICP, que acho que hoje é CACP. E ela fala assim, ó, reverendo, ela diz que um dos motivos que esse livro não deve ser estimulado, lido assim, como fim devocional, é porque ele afirma que o anjo Rafael, ele mentiu quando disse que era Azarias, filho do grande Ananias. Também diz que o Rafael ensinou Tobias a fazer práticas e magias e feitiços, como queimar o coração de um peixe sobre brasa. E outras coisas que ele vai comentando sobre cada um dos apócrifos. Como é que nós, protestantes, lidamos com isso? Tipo, a gente releva essas coisas e trata como um livro, assim, digamos, como certos livros da patrística que a gente vê que pode ter algum certo erro, mas releva, absorve, tem um bom e absorve.
O que eu vou dizer, assim, a minha posição sobre isso, não, nenhuma pessoa é obrigada a seguir exatamente essa mesma posição. Como é que eu lido com isso, né? Falando aqui do caso do livro de Tobias. Então, os dois maiores questionamentos são justamente esses aí que as pessoas fazem, que um é sobre um ritual, né, para expulsar demônios, e o outro é uma mentira, né, que o anjo teria dito. Veja, anjo não mente, né? Os anjos, eles obedecem a Deus, até porque aquilo ali não era um demônio. Mas, sobre isso, como é que eu lido? Veja, o livro de Tobias, para mim, ele tem uma grande importância porque ele mostra um episódio de como, em um determinado momento histórico, os judeus lidavam com anjos. Então, eu acho isso muito importante, né? Para nós entendermos a história da nossa angelologia. Porque nós temos ali, digamos, o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, e pelo fato de que existe uma separação histórica grande, né, de alguns séculos entre uma coisa e outra, às vezes parece que fica faltando uma informação para a gente conectar os pontos, né? Como foi que essa angelologia do Antigo Testamento virou isso aqui que a gente vê no Novo Testamento? Então, o livro de Tobias é um exemplo de um livro que nos ajuda a isso, e ele nos ajuda a entrar também num tipo de espiritualidade popular, de religiosidade popular do judaísmo da época. Então, eu acredito que ele é importante, né, por isso. Mas, assim, dependendo de como a gente lê, parece também que o livro do Apocalipse faz alusão, tanto o Apocalipse quanto o Lucas 1, parece que eles fazem alusão ao livro de Tobias. De toda maneira, a esse respeito, como é que eu lido com esses problemas que as pessoas veem no livro? Veja, eu não teria nenhum problema se alguém dissesse algo do tipo, eu lido com isso da seguinte maneira. Esses trechos que eu vejo como mais problemáticos, para mim são erros que estão ali, mas como eu sou um leitor que estou suficientemente instruído a respeito daquilo que a Bíblia ensina, não vou imitar esse exemplo, né, de fazer, de mentir, nem de fazer aqui um feiticinho para expulsar demônio. Então, algumas pessoas, né, elas seguiriam essa linha. Eu não teria problema se alguém seguisse essa perspectiva, mas ela não é a minha, tá? Eu acho essa perspectiva muito fácil. Eu acho muito fácil, assim, você pega um texto, vê um problema nele e você automaticamente já trata aquilo como erro e deleta, né, da sua... Eu acho isso muito fácil. Eu acho mais interessante a gente procurar incorporar de alguma maneira aquilo que está ali. Então, essa incorporação envolve a gente entender que os textos bíblicos eles podem ter aspectos ficcionais, tá? Então, eu trato o livro, na realidade, não sou eu, todos os especialistas no livro de Tobias, eles tratam o livro de Tobias como ficção, tá? Ninguém trata o livro de Tobias como uma história que aconteceu. As pessoas tratam esse livro como ficção. Então, se é ficção, não é obrigatório que tudo ali esteja, digamos assim, bem encaixado, né? Então, não só o livro de Tobias, existem a história de Bel e o Dragão, né? Aquelas histórias que são agregadas ao livro de Daniel. Em geral, essas pessoas tratam isso como ficções. Então, as ficções elas podem ter uma utilidade, as ficções podem ter uma importância, né? Elas podem ensinar de maneira muito importante certos valores, certos princípios. Então, é assim que eu trato essa questão. Eu vejo o livro de maneira mais ampla e trato aquilo ali como uma obra ficcional. Uma obra ficcional, ela pode ter elementos que não condizem com aquilo que é factual, e isso não é um problema. Então, é assim que eu trato isso. Não só isso, por exemplo, a gente mudando um pouquinho, o livro de Judite, a história do livro de Judite basicamente é uma história de vingança. Então, quem se aproxima do livro de Judite e é cristão, não pode ter uma interpretação, digamos assim, muito estrita e muito literal, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a incentivar que as pessoas pratiquem esse tipo de vingança. Embora possa haver leituras diferentes. Mas, assim, é um livro que o assunto dele, o tema é complicado. Então, mais uma vez, eu acredito que a melhor maneira da gente lidar com esses textos ver esse livro de uma maneira mais global, mais ampla. Tá? O caso de Tobias, em particular, aquele ritual que é feito, eu não trato aquilo ali como um feitiço. Eu trato aquilo ali como um ritual igual aqueles rituais que havia no templo, sendo que é um ritual que foi revelado por um anjo naquele momento, e a ritualística do Antigo Testamento, para que ela funcione, vamos dizer assim, o ritual ele é uma forma de exteriorizar o coração, né?
Então, o que é eficaz ali não é o ritual em si mesmo, mas o coração que se entrega naquele sacrifício, naquele ritual, enfim. Então, é a gente nota no próprio Antigo Testamento essa espiritualização do ritual. Isso aparece em vários livros do Antigo Testamento. Então, o que eu faço é seguir aquilo que o Antigo Testamento faz com os rituais, é espiritualizar. Então, eu não trato aquilo ali como um feitiço, mas sim como uma é, como um sacramental, né? Como uma maneira de exteriorizar a nossa fé. Seria essa concepção. Né? A gente sabe que histórias ficcionais frequentemente incluem a mentira de uma maneira muito interessante e muito como uma maneira de estruturar o seu enredo, né? Então, eu não acredito que a gente deva ler esse livro como ensinando que os anjos podem mentir, né? Ou que a gente deva mentir, enfim. Só uma acréscimo. Você acha que uma solução seria também botar tipo notas de rodapé nos livros, como até Jerônimo colocou no início, quando ele começou a botar os heterocanônicos? Uma maneira de solucionar o problema para certos leitores que possam ter esse questionamento. Né? Eu acredito que sim, eu acredito que isso ajuda, sim. Assim, via de regra, eu não uso nota de rodapé, porque eu acho que eu tenho um problema estético com as notas de rodapé na Bíblia. Eu acho que a Bíblia fica mais feia quando fica cheia de notas de rodapé. Então, eu acho ela mais bonita só quando é a Bíblia mesmo, né? Mas, por outro lado, eu vejo a importância da nota de rodapé e que, de certa maneira, a nota de rodapé, como as antigas glosas, ela manifesta um instinto cristão, que é de que a Bíblia ela não pode caminhar sozinha. Ou seja, a Bíblia ela precisa de uma explicação. Né? Alguém tem que explicar. Então, a nota de rodapé, para mim, ela representa, embora esteticamente eu ache feio, né, aquela parte embaixo, mas eu acredito que a gente pode até encontrar uma maneira mais bonita de fazer isso, né? Eu acho que a nota de rodapé, ela tem esse papel de ensinar que a Bíblia ela precisa de explicação, e essas explicações, é, elas valem para um Antigo Testamento considerado canônico também, tá? Não é só para esses livros a respeito dos quais existe esse questionamento. Mas existem partes do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, que as pessoas necessitam de explicação. Então, assim, o que é que eu faria, né, com esses livros é uma introdução legal. Colocaria uma introdução interessante a respeito desses livros, que não fosse muito longa, mas que trouxesse uma resposta resumida para esse tipo de pergunta. Eu tinha visto no início no meu estudo da fé, que a gente, tipo assim, deixa eu ver o material que eu lia, era mais coisa assim de site de apologética mesmo. Não era nenhum livro sério mesmo, não. Era que a gente sabia que os livros do Novo Testamento eram canônicos quando eles reverenciavam a si mesmo. Por exemplo, Paulo atesta os livros, Pedro atesta as epístolas de Paulo, Paulo atesta os escritos de Lucas, etc. E eu não sei se esse é o método correto, mas, tipo assim, quando a palavra, por exemplo, se eu citou Judas, cita Enoque, ou Apocalipse supostamente cita. Qual foi o livro que está conversando agora? O Apocalipse ele faz alusão a vários livros considerados apócrifos. Um deles é o próprio livro de 1 Enoque. Pronto. Quando cita esses outros livros, seria uma validação de que eles são canônicos? Teve Então, até. pois é, na hora que a gente argumenta assim, é como se a gente pensasse que os autores da Bíblia sabiam que aquilo ali seria canônico, né? Depois os escritos dele, e eles não sabiam disso. Em geral, a gente não tem nenhum motivo para dizer que eles sabiam, que eles tinham alguma. Eles poderiam até ter um instinto da importância daquilo que eles estavam escrevendo, mas eles não sabiam que aquilo ali seria canônico, então eles não precisavam tomar esse cuidado. E assim, esse argumento de que o que garante que um livro é canônico é essa referência, né, de um livro a outro, isso não funciona, assim, sendo bem sincero, quando a gente vê a Bíblia como ela está nas nossas mãos, isso não funciona. Por quê? Primeiro que existem livros a respeito dos quais não existem citações. Para começar aí, você pode pegar um exemplo, o exemplo mais famoso é o livro de Esther. Né? O livro de
do Cântico dos Cânticos, a gente pode dizer que há uma citação e que há algumas alusões, melhor dizendo, não citação, mas aqui há algumas alusões no Novo Testamento, mas Esther não tem, né? Então, com base nesse argumento, Esther, a canonicidade dele estaria, digamos assim, perdida, né? Então, não dá para colocar dessa maneira. O que eu diria é o seguinte, esse fato de um livro citar outro como inspirado fortalece a nossa convicção da consistência da Bíblia. Mas não dá para dizer um livro é canônico se, somente se, ele for citado por outro livro canônico. Porque assim é um raciocínio circular, né? Você tem que começar de algum lugar, né? Então, além disso, quando nós conhecemos um pouco sobre a própria história dos livros da Bíblia, a gente sabe que esse argumento, essa apologética aí mais fundamentalista, não funciona. Vou dar um exemplo aqui. O livro de Salmos, quantos salmos nós temos na Bíblia? Nós temos 150 salmos na Bíblia que nós usamos no Ocidente. Mas os cristãos e judeus já usaram livros de salmos com números diferentes. Existe o Salmo 151, existe o Salmo 152, existe o Salmo 153, as pessoas não conhecem. Mas, assim, comunidades cristãs e não cristãs já usaram esses salmos a mais ou a menos, né? Então, existem salmos que são muito diferentes na Bíblia, que muitos protestantes usam. Por exemplo, o Salmo 14. Se você pegar o Salmo 14 nessas Bíblias traduzidas do hebraico e pegar o Salmo 14 na Septuaginta, o Salmo 14 lá, ele é mais gordo, né? No grego, o Salmo 14, ele é mais gordo. E o apóstolo Paulo parece ter citado em Romanos 3 essa versão grega e não a versão hebraica. Então, assim, o fato de citar um livro do Antigo Testamento continua tendo questionamento. Até quando? Certo, alguns do Antigo Testamento são citados, mas essa inspiração vale para todos os 150, 151, 152, quantos, né? Então, assim, isso não responde, não dá conta do problema como ele é. E vários livros, como, por exemplo, Daniel, eu devo incluir as adições a Daniel ou não, né? A gente tem um problema seríssimo no Evangelho de João, que é a perícope da adúltera, né? A história da mulher pega em adultério, que está lá em João 7,53 até João 8,11. Essa história, ela não faz parte das Bíblias mais antigas que nós temos, tá? Então, se você pegar as Bíblias mais antigas que nós temos em grego, elas não incluem essa história da mulher pega em adultério. Ela, ao que parece, essa história foi acrescentada em algum momento. No momento que ela foi acrescentada, ela já era uma história conhecida, porque os pais da igreja mencionam essa história. Mas ela parece ter sido acrescentada num determinado momento, ali por volta do século IV, depois de Cristo. Então, essa história ela não aparece nas versões mais antigas da Bíblia, e aí a gente deve continuar incluindo ela ou não, né? A minha posição é que sim, a gente deve continuar incluindo essa história, porque ela tem um ensinamento importante, ela tem algo importante a dizer a respeito do Evangelho, então, mesmo que ela não seja original. Então, assim, o fato de se citar um livro, a gente continua questionando, é o livro todo? Em que versão? Porque todos os livros da Bíblia têm versões diferentes. Se você pegar, por exemplo, certo, o livro de Jeremias ele é citado no Novo Testamento, mas existem duas versões do livro de Jeremias muito diferentes. A versão grega e a versão hebraica do livro de Jeremias são muito diferentes uma da outra. Né? Então, assim, vários capítulos são recolocados, né? O 1 Samuel também é muito diferente a versão grega e a versão hebraica. O livro de Jó é muito diferente a versão grega e a versão hebraica, né? A versão grega parece que dá uma suavizada ali na revolta de Jó, né? A versão hebraica do livro de Jó ele é mais revoltado, né, com a situação dele. A versão grega dá uma suavizada. Então, assim, talvez os primeiros cristãos tivessem lido a versão grega, porque os primeiros cristãos tratam Jó como um homem paciente. E a versão hebraica, às vezes, parece que Jó está sendo impaciente. Então, essas diferenças, elas nos levam a questionamento. Então, dizer um livro cita aquele outro livro, em geral,
As pessoas que dizem isso são pessoas que não conhecem esses problemas, né? Problemas de autoria, problemas de composição dos livros, a história do texto. Em geral, as pessoas não sabem que os textos têm essa história. E aí, certo, aquele livro é canônico. Em que versão dele? A primeira, porque a primeira os apóstolos nem conheceram, né? A primeira versão dos livros do Antigo Testamento não foram lidas pelos apóstolos. Então, certo, não é a primeira, então é qual? Né? Então, assim, a respeito disso, eu percebo que a gente deve tratar a escritura como um fluxo, como um rio, e não como uma fotografia do rio. Se você tem uma fotografia do rio, o rio está parado ali, tá, ok, mas a gente tem que tratar a escritura como um rio. E aí é por isso que eu acredito que a gente tem que entender que o Evangelho de João não inclui originalmente a história da adulta, e mesmo assim usar com essa história, porque a Bíblia é um rio, e isso faz parte da tradição cristã, é uma tradição, não tem outra maneira de lidar com canonicidade sem apelar à tradição. E um dos deveres da igreja é exatamente esse, né? Zelar pelas escrituras. Isso, assim, isso. Isso. Uma das coisas, e aí você me lembrou, uma das coisas que os 39 artigos ensinam sobre a igreja é que a igreja ela é guardiã da escritura. Então, ela é guardiã do cânon e também guardiã do sentido da escritura, né? Mas a igreja ela tem esse papel de preservar as escrituras. Então, a gente entende que houve essa preservação das escrituras, e por isso nós usamos o cânon, né? É por isso que a gente não vai propor em 2023 usar o cânon moratoriano, usar o cânon de Marcião, usar o cânon dos gnósticos. A gente entende que esse cânon que foi, em geral, usado pela maioria dos cristãos ao longo dos séculos, ele é a melhor maneira de tratar a nossa fé. Em algum momento, a gente vai ver uma convergência dentro das tradições cristãs sobre os deuterocanônicos, né? Mas você vai sempre ter aquela visão mais protestante, mais católica. Vou citar aqui um exemplo mais básico, por exemplo, a gente pode ler em Macabeus, eu não sei qual dos números exatos, mas que existe ali uma oração pelos mortos. Sim, uma intercessão, né? Intercessão pelos mortos, que, bem, não é tão aconselhada assim, por exemplo, na igreja luterana e em outras igrejas evangélicas. E isso vai dar, obviamente, bases para católicos romanos e outros falarem sobre, tá na Bíblia, etc. Enquanto o evangélico, talvez, o protestante, vai dizer, não, é um livro menor, então não deve ser tirado nada daí. Mas, em algum momento, essas duas correntes, elas chegam a dizer a mesma coisa sobre os deuterocanônicos, e quais são as melhores, se a gente pode dizer, defesas para que protestantes, né, para colocar, para que se usem os deuterocanônicos normalmente. Eu penso sobre isso o seguinte, que como em várias questões onde você tem duas posições, o que a gente deve evitar são os extremos, né? Então, nesse caso, os extremos são os de, em primeiro lugar, tratar os livros deuterocanônicos como se nunca tivesse havido questionamento a respeito deles na história da igreja, ou seja, não levar isso em conta, esse questionamento, que ele é importante, é um questionamento que pessoas muito santas tiveram, então, assim, a gente deve incorporar isso, de alguma maneira. Mas a gente também não pode ir para o outro extremo e tratar esses livros como demoníacos, como, enfim. E aí surgem várias lendas, né? Ah, não, o catolicismo, na época da Reforma Protestante, incorporou esses livros à Bíblia para combater o protestantismo, né? Coisa desse sentido. Então, assim, são extremos que eu acredito que são historicamente falsos. Em geral, esses extremos são historicamente falsos. São, digamos assim, tradições muito antigas que surgiram ontem. Então, em geral, são historicamente assim, sem fundamento. Então, eu acredito que a gente tem ali, quando a gente tira esses extremos, a gente tem um espaço ali no meio para a gente conversar. Então, esse espaço no meio, ele começa na percepção de como esses livros eles têm muito valor, muita importância. Os 39 artigos começam por aí, né? Reconhecendo que esses livros eles são lidos na igreja e eles têm exemplos de vida. Em geral, esses livros, o que eles têm é isso mesmo. São livros que, assim,
tirando alguns pedaços do livro de Tobias, né, tirando alguma coisa aqui e ali, são exemplos que trazem, são livros que trazem exemplos de vida, são maneiras de viver. Então, eu acho que eles têm essa importância. As pessoas estão preocupadas em extrair doutrina deles, que é um questionamento que surge, né, de maneira muito vigorosa na Reforma Protestante. Mas eu acho que essa não é a melhor maneira, né? Muita gente trata a Bíblia assim. Esse é um problema que eu acredito que a gente precisa tratar e que não afeta só os deuterocanônicos. Muita gente trata a Bíblia assim. A Bíblia é um livro de onde eu vou extrair fundamentos para afirmações doutrinais abstratas. E a Bíblia não é isso, né? Você pode usar a Bíblia dessa maneira, mas assim, a Bíblia não é isso. Então, eu acredito que existe muito valor nesses livros e que a gente começa a perceber quando a gente começa a usar esse livro de maneira mais devocional, mais como inspiração, né? Como uma maneira de enriquecer a nossa vivência da fé e também o nosso conhecimento a respeito do desenvolvimento dessa fé. Algumas questões vão continuar existindo, né? Eu acredito que uma questão que você mencionou, que é a intercessão pelos mortos que você tem em Macabeus, é um exemplo de uma questão assim, né? É uma questão que a respeito da qual protestantes, na sua maioria, têm dificuldade, né? Eu acredito que a gente pode dizer que a maioria dos protestantes tem dificuldade com essa questão da intercessão pelos mortos. Então, eu acredito que é uma questão doutrinal que exige um tratamento à parte, né? Mas eu acredito que, fora essas questões, que as pessoas, digamos assim, se você entregasse um livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, para as pessoas, se você entregasse o livro de Sabedoria de Salomão, dizer apenas, ó, lê aí, né? Pega uma pessoa que se converteu hoje na fé cristã, ó, lê esse livro aí. Eu não ia encontrar nada estranho. Em geral, as pessoas que encontram essas coisas estranhas são pessoas que estão procurando ativamente isso. Claro, existe aqui e ali, como eu disse, o clássico é eclesiástico. O eclesiástico é o livro que as pessoas têm, em geral, mesmo quem tem pouca instrução, tem algum problema com o eclesiástico, porque tem coisas que são parte do contexto da época, que, enfim, né, mas que levantam questionamentos mesmo. Mas, em geral, aquilo que as pessoas vão ler vai ser muito saudável. Então, assim, eu acredito que é mais medo mesmo. E grande parte dessa apologética, né, se você pegar muitas pessoas de igrejas evangélicas, protestantes, o contato que elas têm com esses livros é assim. Como é que as pessoas ficam sabendo que esses livros existem? É assim. A pessoa está lá na igreja em algum momento, aí o pastor, outra pessoa que está dando alguma aula, diz, olha, a nossa Bíblia é essa daqui, ou isso acontece, sei lá, num discipulado, alguma coisa assim. E alguém vai dizer, olha, existem esses livros aqui que tem no catolicismo, mas esses livros você não deve considerar inspirado porque lá em Macabeus tem isso, porque em Eclesiástico tem isso, em Sabedoria tem isso. Então, digamos assim, você não teve nenhuma introdução real ao livro. A primeira apresentação que você teve ao livro é algum problema, assim, horrível, alguma coisa muito feia que tem no livro lá. Então, assim, eu acredito que isso faz muito mal, no fim das contas, e que a gente precisa introduzir esses livros às pessoas de uma maneira mais saudável. Eu acho que isso ajuda mais a vencer esse problema. Eu não sou a pessoa que acredita que a gente vai vencer isso no argumento, não. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque, em geral, as pessoas não cedem suas tradições aos argumentos. Em geral, as pessoas preservam o seu costume. Então, se uma pessoa é acostumada a tratar os livros de uma certa maneira, ela vai continuar, mesmo que você argumente 1000 vezes, porque ela vai dar um jeito de reinterpretar o livro de outra maneira e está tudo certo. Então, assim, eu acredito que o que a gente precisa é uma reabituação. Reabituar, né, em grande parte do protestantismo, reabituar-se à leitura desses livros e perceber o valor, a importância que eles têm, né, a maneira como eles ajudaram os pais da igreja, ajudaram muitas pessoas que são ícones do protestantismo. John Wesley, por exemplo, ele pregava nesses livros. John Wesley cita Sabedoria de Salomão, cita Baruch, cita Eclesiástico, né? Se você pegar, por exemplo, o livro dele sobre a santidade, né? Não lembro agora o título, é um livro que foi traduzido, tá aí em português, é um dos livros mais importantes dele sobre santidade. Ele cita, né, os livros deuterocanônicos. Então, assim, é uma pessoa que é um ícone para muitos protestantes brasileiros. A gente pode dizer que a esmagadora maioria dos protestantes brasileiros é influenciada por John Wesley de alguma maneira, por conta da influência que ele teve no movimento de santidade e, posteriormente, a influência do movimento de santidade no pentecostalismo. Então,
digamos assim, a influência dele no protestantismo brasileiro é muito grande. E John Wesley, ele usava esses livros. Então, o que acontece às vezes é essa má apresentação. Então, se a gente se reabituar a outra maneira, eu acredito que a gente vence isso aí. Esse problema dá para superar. Reverendo, com uma perspectiva protestante, considero o uso dos livros deuterocanônicos para entender a história e a cultura judaica entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso aí já é uma questão diferente. Uhum. Eu acredito que muita gente não sabe o que eu vou dizer agora, mas no mundo protestante, onde quer que você vá, que se estude a Bíblia de maneira séria, ou seja, dentro de pós-graduações, né, mestrados, doutorados, etc., no mundo protestante, não se estuda o Novo Testamento sem os deuterocanônicos. Não se estuda. Aliás, não se estuda o Novo Testamento sem os apócrifos em geral, especialmente os apócrifos anteriores ao Novo Testamento ou da mesma época que o Novo Testamento. Não se estuda. Você não estuda o livro de Apocalipse sem conhecer 1 Enoque, sem conhecer os apocalipses em geral, tá? Muita gente acha que só existe um Apocalipse, mas o Apocalipse canônico, ele é parte de uma tradição de Apocalipse, alguns canônicos e outros não. E então, assim, não se estuda o Novo Testamento seriamente em nenhum lugar do mundo protestante sem o estudo desses livros. E eles são fundamentais para a compreensão da história do judaísmo. E, assim, a gente não entende o Novo Testamento sem entender o judaísmo. O judaísmo da época do Novo Testamento era bastante diverso, e esses livros, eles trazem parte dessa diversidade. Uma coisa interessante é o seguinte: se a gente, de uma maneira assim, muito grosseira, né, dividir o judaísmo da época de Cristo entre um certo tipo de judaísmo rabínico, né, pré-rabínico, alguma coisa nesse sentido, e um tipo de judaísmo marginal no sentido etimológico da palavra, um judaísmo mais à margem, um judaísmo mais estranho, mais apocalíptico. O Novo Testamento, ele bebe em grande parte desse judaísmo apocalíptico. Ou seja, os cristãos, eles são descendentes de um tipo de uma versão mais marginal do judaísmo que havia na época de Cristo. Então, você não entende o começo do cristianismo sem entender o apocalipticismo. Você não entende o Novo Testamento sem entender essa tradição religiosa, espiritual, enfim. Então, assim, isso é universal. Se você fizer uma especialização em Novo Testamento, um mestrado, doutorado, você vai estudar esses livros, assim. Mesmo que assim, o seu foco seja outro, mas em algum momento você vai precisar deles. Não se escreve a história do Novo Testamento sem fazer referência a esses livros. E as pessoas que estão instruídas sabem disso. Então, às vezes, esse conhecimento, essa informação que eu estou dando aqui, não chega às pessoas de igrejas protestantes nas igrejas. Mas, assim, se o seu pastor fez mestrado ou doutorado em Bíblia, pode ter certeza que ele estudou esses livros em algum momento. Reverendo, sobre esses deuterocanônicos judaicos, estão para o judaísmo como os livros da patrística estão para a gente? Não estão. A gente pode dizer que existem certos momentos em que o judaísmo rabínico histórico se aproximou de alguns desses livros, mas, em geral, a perspectiva é bem diferente. Quando nós tratamos os pais da igreja, como livros que nos trazem inspiração, que nós buscamos, livros que nos ajudam a entender a nossa fé. Para o judaísmo rabínico, esses são livros que, em grande parte, devem ser rejeitados, porque eles são livros que trazem ensinamentos falsos, incorretos, e que eles não devem ser estimulados. Então, nós estimulamos a leitura dos pais da igreja, e no judaísmo rabínico não existe essa mesma orientação. A orientação é contrária, de não se estimular essa leitura. Então, uma coisa que acontece no judaísmo rabínico, na época posterior ao Novo Testamento, vamos dizer assim, na época posterior à época dos apóstolos, melhor dizendo, né, é que o judaísmo rabínico, ele reage ao cristianismo, e nessa reação ao cristianismo, ele reage também às bases do cristianismo que estão nesse judaísmo apocalíptico. Então, muito daquilo que havia no judaísmo da época de Cristo acaba sendo, digamos assim, lançado fora, justamente porque
são coisas que fortalecem o que os cristãos acreditavam, de alguma maneira. Então, então, por conta disso, é que a gente, quando lê o Talmud, por exemplo, né? Quando a gente lê os escritos da tradição do judaísmo rabínico, a gente não vê amplamente referência a esses livros. Então, porque eles, digamos assim, é quase como se fosse outra religião, entendeu? Então, assim, não tem motivo para estar fazendo referência. É quase como se fosse outra religião. A gente sabe desses livros, porque, primeiro, os cristãos preservaram alguns desses livros, e segundo, porque vários desses livros foram encontrados em certas partes do mundo. Dois lugares, os mais importantes, onde livros assim foram encontrados, foi a Biblioteca de Nag Hammadi, que onde estão... É a maior coleção de livros gnósticos que nós temos preservado até hoje. Dificilmente a gente vai encontrar em algum outro lugar do mundo, no futuro, algo tão cheio de literatura gnóstica. Tomara que a gente encontre, né? Mas dificilmente a gente vai encontrar algo assim. E também a comunidade de Qumran, ela preservou muitos dos escritos que nós consideramos apócrifos do Antigo Testamento, digamos assim, né? Então, são achados arqueológicos. O judaísmo não procurou preservar esses livros, entende? Então, eles são achados arqueológicos. Aqui e ali, o judaísmo rabínico continuou produzindo certos livros importantes que nós poderíamos considerar análogos ao que a patrística é para nós. Mas esses livros que eu estou falando, não. Esses livros não. Esses livros que o senhor está falando, que podem ser considerados importantes, também tem a ver com a tradição oral, com a Zohar? Tem. Isso, exatamente, é isso aí. Na base daquilo que se tornou a Kabbalah, existe uma certa tradição dentro do judaísmo antigo que está conectada com a tradição do livro de Enoque, em especial os livros posteriores de Enoque, não o primeiro livro de Enoque, mas os livros posteriores. Então, existe uma certa conexão ali, tá? A gente pode dizer que a Kabbalah, nela sobrevive algo desse judaísmo mais antigo e mais apocalíptico, tá? Porque esse judaísmo mais antigo e mais apocalíptico, ele é mais místico. Então, assim, algo desse judaísmo mais antigo sobrevive na Kabbalah, mas não exatamente esses livros, né, apócrifos que a gente está mencionando. Eu não lembro se é o terceiro livro de Enoque ou o quarto livro de Enoque. Acho que é o terceiro livro de Enoque. Ele foi escrito em hebraico e foi preservado por esse judaísmo mais rabínico, né? Então, existe um tipo de mística que é chamada de Merkabah, que está na base da Kabbalah, e essa mística Merkabah, ela bebe desse judaísmo mais apocalíptico, né? Uma coisa que o judaísmo rabínico, em vários momentos, procura evitar é essa concepção mística da visão de Deus, da visão do celestial. Eles, digamos assim, têm um certo receio em relação a isso, e essa mística Merkabah, ela bebe dessa vertente mais antiga do judaísmo, que estava muito aberta para essa concepção mais mística de contemplação de Deus, de visões celestiais, etc., que são mais desincentivadas no judaísmo rabínico, que foca mais no estudo da Torá. Tá? Então, e que envolve uma tradição oral. Então, assim, quando eu digo que o judaísmo rabínico colocou mais de lado isso, não quer dizer que ele eliminou de todo essa influência. Então, influências aqui e ali continuaram existindo. Então, parte da tradição enóquica, por exemplo, né, a tradição, eu não estou falando apenas do livro de Enoque, mas o livro de Enoque, os livros de Enoque, as pessoas que usavam esse livro compondo uma tradição, digamos assim. Parte dessa tradição envolve uma concepção muito elevada dos anjos e da importância dos anjos. E a gente vê parte disso no Novo Testamento também. No judaísmo rabínico, os anjos eles são colocados um pouco mais de lado, né? Não é que eles são rejeitados, não, mas são colocados um pouco mais de lado. Mas a gente percebe mesmo com esse receio em relação à tradição enóquica, a gente vê certos costumes enóquicos, vamos dizer assim, serem preservados no judaísmo. Um exemplo é a invocação de anjos. Se você perguntar para um judeu se nós podemos invocar anjos, dependendo da pessoa que você perguntar, a resposta vai ser sim ou não. Né? É muito comum a resposta ser não, nós não podemos, mas aqui e ali existem pessoas que têm essa prática, né? Existem livros escritos por judeus a respeito da invocação de anjos, e quando você pergunta a essas pessoas como, certo, nós podemos, como é que nós fazemos? A maneira como eles fazem
está diretamente conectada com a linguagem do livro de Enoque. Então, assim, é uma tradição milenar, né? É uma tradição que oralmente foi preservada e que está aí há 2000 anos, mesmo que o livro tenha se deixado de lado, mas algo daquela tradição foi preservado e está aí até hoje dentro de certos ramos e tradições do judaísmo. Então, para finalizar, reverendo, até onde é recomendado que o cristão, vamos botar o cristão médio, pode ler os apócrifos, incluindo também os livros gnósticos, incluindo os apócrifos judaicos como Enoque, incluindo os deuterocanônicos, até os deuterocanônicos dos orientais, por exemplo, que tem a Bíblia Tebe também. Até onde é recomendado? Como fazer esse filtro do que lê agora, o que lê só alguém já tem um conhecimento teológico? Então, o que eu diria é o seguinte: se a pessoa ela tem muita maturidade, muito conhecimento teológico, que em geral não é a regra, mas se a pessoa chegou nesse ponto, ela pode ler à vontade esses livros, não vai causar nenhum problema. Mas quando são pessoas mais imaturas, o que eu diria é, antes de você mexer nessas coisas, vá ler os evangelhos canônicos, né? Vá conhecer aquilo que é mais básico para a nossa fé. Então, o que eu diria para as pessoas é, até mesmo para você entender o que está nesses livros, você tem que ter uma cultura bíblica maior. Então, quando esses livros apócrifos, deuterocanônicos, etc., foram escritos, eles foram escritos por pessoas que conheciam a Bíblia. Então, para você entender esses livros, o ideal é você primeiro ler a Bíblia, para depois chegar lá, para você poder ligar os pontos. Senão, você, dentro desse problema, você vai ficar voando. Em geral, as pessoas, mesmo com muito conhecimento bíblico, já ficam voando quando leem, né, a carta de Judas, né, certos trechos do Evangelho de Filipe. Tem muita coisa ali muito abstrata, muito cosmológica, enfim, que as pessoas ficam voando. Então, o ideal é primeiro você se imergir na Bíblia, né, conhecer aquilo ali, e depois você vai ver essas coisas. Alguns livros desses, eu digo, não, você pode ler imediatamente. Por exemplo, Sabedoria de Salomão. Se uma pessoa se converter hoje e quiser ler Sabedoria de Salomão, não tem nenhum problema, zero. Pode continuar, pode ler à vontade, que só vai causar bem, não tem nada que possa prejudicar essa pessoa. Então, essa seria a orientação, né? Primeiro, antes de se meter nessas coisas mais áridas, até porque, em geral, quando as pessoas pensam, livros apócrifos, olha que coisa interessante, isso me deixa curioso. Mas a pessoa lê uma página, lê duas, já vê que a coisa não é tão assim interessante quanto elas supunham que era, né? Então, além disso, em grande parte, alguns desses livros, para um conhecimento mais profundo da Bíblia, eu até recomendaria, né? Um deles, eu acredito que todo mundo que já está suficientemente maduro na Bíblia, leia primeiro Enoque, né? Leia o Evangelho de Tomé, né? Eu acredito em certos livros que vai lhe ajudar na própria leitura da Bíblia, se você chegar neles bem. E os deuterocanônicos, eu diria o seguinte: leia aquilo que nós consideramos canônico de maneira mais consensual, primeiro, e depois leia todos os deuterocanônicos, e isso aí vai ser ótimo. Que é bom, tipo assim, frisar que leia por exemplo, o Enoque, leia os evangelhos mais gnósticos assim, mas sabendo que não é a palavra inspirada do Senhor, tem muita coisa que exagerar, tem muita coisa que é errado teologicamente, e falem com o seu pastor, obviamente. E é isso. Reverendo, muito obrigado por essa aula. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Alguma outra dúvida? Eu fiquei triste porque a gente não teve a oportunidade de comentar sobre Pastor Hierman aqui, e talvez seja até uma coisa que muitos cristãos leiam, né? Diz aqui também. Sim. Acho que já tem coisa boa dali. Mas também a gente também não teve a oportunidade de comentar aqueles proto-evangélicos mais cabeludos, né? O Evangelho Secreto de Maria Madalena. Não, tem aquele, acho que é o proto-evangelho de Tiago, onde Jesus é um bebê. O proto-evangelho de Tiago, esse nome proto-evangelho de Tiago é um nome posterior. O nome mais antigo que o proto-evangelho de Tiago tem é Geração de Maria. Então, é um título bem interessante, né? Eu acho que a gente deveria preservar mais esse nome mais antigo, né? Porque diz mais sobre o que o livro realmente é, né? Então, ou Geração de Maria, ou até mesmo Gênese de Maria, né? Então, esses livros são, assim, são ótimos, né? São ótimos. O Proto-Evangelho de Tiago, o Pastor de Hermas, a Didaquê, são livros ótimos. Eu acredito que é aquele tipo de livro que não a pessoa pode ler imediatamente. Agora, sim,
Se a pessoa se converteu hoje e me disser que leu o Pastor de Hermas, em geral, eu vou fazer algumas perguntas para saber se a pessoa realmente leu, porque não é um livro fácil, não, né? As pessoas leem uma página, duas, leem um capítulo, dois e param, porque é um livro pesado, é um livro difícil. Ele não é tão complicado na linguagem, mas assim, a pessoa parece que avança e não está indo para lugar nenhum na história. Então, outros livros como já a Didaquê, enfim, são bem mais fáceis. Leiam a Didaquê, gente. Leiam, isso aí é importante para vocês. Tem a série da Patrística da Paulus, que é o primeiro volume, é o Padres Apostólicos, que tem o Didaquê, Pastor de Hermas. Os 2 primeiros volumes, eu acredito que todo cristão, se lesse, faria bem. Os 2 primeiros volumes dessa coleção patrística. Padres Apostólicos e Padres Apologistas. Uhum. Tirando a minha da reta, eu nunca li Pastor de Hermas, nem tentei, agora vou tentar. É o desafio, né? É o desafio. É desafiador, não é tão fácil não, mas vale a pena. O de Enoque, por ser mais assim, cabeludo, né? Eu já tive mais curiosidade, mas o Pastor de Hermas nunca foi atrás. Vou botar a thumb. Pastor evangélico diz que o livro de Enoque é canônico e recomenda que fiéis leiam. Já tem um corte aqui. O livro de Enoque, ele é canônico, gente, na igreja etíope, entendeu? Olha aí. Ele é canônico lá, entendeu? O livro de Enoque, ele daria um filme. O livro de Enoque é uma aventura, ele daria um filme. Aquele filme de Noé, o filme mais recente de Noé, se baseia em parte em alguns trechos da tradição enóquica, né? Mas daria um filme, com certeza, é uma aventura. Então é isso, pessoal. Muito bem, né? Acho que está tudo resolvido, tudo bem explicado. A gente teve uma aula aqui muito boa, né? Muito obrigado, reverendo. Obrigado, gente. Vou estar com vocês aqui. É a honra é toda nossa. Pessoal, se vocês querem ler Apócrifo, Deuterocanônico, leiam mais calma. Vamos primeiro ler os evangelhos, vamos ler primeiro a Bíblia mesmo. Vamos primeiro fazer o devocional, se preocupar com o seu devocional e com o evangelho. Depois você começa já por trás, por fora, porque também é muito enriquecedor a nossa linda tradição. Só uma pergunta para finalizar. O que é que vocês estão lendo ultimamente? Jordano, o que é que você está lendo? O que é que eu estou lendo ultimamente? Bom, eu estou lendo... eu peguei para ler agora o Grande Sertão, né? E desculpa, o Grande Sertão não, os Sertões. E eu estou lendo também um livro sobre a colonização nordestina. Colonização do Nordeste. Que é esse livro aqui. Deixa eu pegar. Primitivos Colonizadores Nordestinos. É um livro antigo, tá? Mas ele tem uma edição recente. Bonito o livro. E você, Luqueta? Rapaz, eu estou lendo 3 coisas, 4. Estou lendo Confissões, de novo, no Kindle. Tá de graça, é uma leitura que parece uma oração. Aí estou lendo uma biografia de banda, que não vai trazer nada papo sacro. E estou lendo uns... Só isso mesmo, não acredito eu, assim, que dá para... Estava lendo a Rand, não era? Verdade, estou lendo Ayn Rand também. Estou tendo uma... Não estou gostando, estou achando uma post muito egoísta. Mas tem quem gosta, né? Estou lendo Eusébio Cesareia, estou gostando. Eu gostei porque, tipo assim, no início ele fala umas coisas que eu não sabia, por exemplo, ele fala das filhas virgens de... Acho que é Tiago, ou é Filipe, acho que é Filipe. Ele menciona a esposa de Pedro, tal, essas coisas que, tipo assim, não tá na palavra, mas a nossa tradição relata. Então, tipo, é uma coisa, tipo, não sei explicar, mas é muito incrível imaginar tudo isso que aconteceu, além do que está narrado nos evangelhos, em Atos, etc. Outras coisas aconteceram além daquele que está na Bíblia, né? Exatamente, acabou em Atos lá. Eu estava lendo que, em Confissões até, né? Santo Agostinho joga bola, né? É sério? Eu queria saber como era que esse jogo de bola dele, mas, enfim. Eu imagino algo parecido com o cáutio italiano, sabe como é que era, mas aí a gente, será que Jesus também jogou ali na Palestina? A gente não sabe, né? Fazer gol com Jesus é pecado? Eu penso nisso, pô. Era um cara que não quer jogar futebol. Imagina. É isso, gente. É isso. Então, valeu, pessoal. Deus abençoe vocês, abençoe os estudos. Muito obrigado, reverendo. Valeu, Lucas. Até a próxima. Valeu, gente. Deus abençoe. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.